Oi, pessoal, está começando mais uma edição do GN Podcast e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, que é o saneamento básico. Um assunto discutido não só em Montes Claros, no norte de Minas, mas em todo o país. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Isabela Melini, diretora estadual de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais. Doutora Isabela, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente começar, né? Um assunto muito importante que deve ser discutido, é um direito, né? Uma dignidade, um direito básico ali da população. Primeiramente, Giovanni, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né, a presença aqui, a oportunidade de estarmos presentes hoje. E saneamento é uma pauta que tem que ser realmente muito discutida, porque é algo que interfere diretamente na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós, né? Então, antes de começar esse bate-papo, acho que é importante a gente destacar o que é saneamento básico, né? Porque quando a gente fala de saneamento, acredito que na maioria da cabeça das pessoas a gente pensa em esgoto, a gente pensa em abastecimento de água, né? Isso é uma verdade, mas existe algo além disso. Então, o que a legislação estabelece no Brasil? Saneamento básico, então, é caracterizado por 4 serviços. Seria ali o abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos urbanos, né, que seria ali o nosso lixo, bem como drenagem de águas pluviais. Também é um serviço que está ali enquadrado. A partir do momento que a gente tem um planejamento adequado desses serviços de saneamento, né, que a gente tem um investimento feito, realizado da maneira adequada, a gente, consequentemente, a gente vê melhoria de qualidade de vida para a população. Tem estudos aí que já mostram, e nem precisa a gente ir para muitos estudos, a gente pode observar isso no cotidiano da nossa vida, né? Populações que têm um acesso melhor a um saneamento, né, nesses 4 eixos melhor, a gente observa que crianças mais saudáveis, elas consequentemente elas aprendem mais, então impacta diretamente a educação, impacta diretamente a saúde pública. Tem estudos aí que apontam que cerca de R$ 1 investido em saneamento, a gente economiza cerca de 4 até 9 reais com índices de saúde pública, porque a gente ainda está em um país, né, que existem muitos índices aí de diarreia, esquistossomose, são doenças que precisam ser tratadas e que geram muitos custos e que ocasionam vários outros tipos de doenças também, né? Impacta diretamente na segurança pública. Se a gente tem saneamento básico, por exemplo, nas periferias, a gente observa que quanto mais acesso a gente tem a serviços, mais dignidade essas pessoas têm, consequentemente, menor o índice de criminalidade, a gente vê essa correlação direta. Então, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando não apenas de saúde, mas a gente está falando de a base da sociedade que vai permear toda a possibilidade, né, de avanços em todas as outras áreas. E o nosso país tem que avançar muito quando a gente diz respeito a saneamento básico. E hoje alguns municípios brasileiros, né, infelizmente ainda convivem com aquele esgoto a céu aberto, né, aquela água passando e a população tendo contato, né, o que tem esse aumento, principalmente dessas doenças e dessas viroses também que atacam a população. Exatamente, isso é observado assim no nosso cotidiano. Nós observamos que se a gente for, a gente também não pode ser pessimista, né? Eu falo que a gente precisa ter sempre um olhar muito otimista das coisas, sempre vislumbrando onde a gente pode melhorar, porque se a gente ficar só com o olhar de tudo de ruim que está acontecendo, a gente não consegue avançar. Então, se a gente pensar em um cenário de Brasil de 20 anos atrás, por exemplo, a gente já avançou muito, o que não quer dizer que nós não temos números muito expressivos ainda para poder serem avançados, né? Especialmente quando a gente quando diz respeito ao esgotamento sanitário, né? Todos os eixos são importantes, é claro, mas o esgotamento sanitário há um gap aí, né? Há uma janela que precisa ser amplamente os serviços precisam ser crescidos, né? Precisam ser ampliados, a gente precisa ter uma ampliação desses serviços. Então, nesse sentido, é importante a gente destacar também que a gente tem um marco regulatório de saneamento, né, gente? Quando se fala, assim, realmente de saneamento básico na lei, onde começou a ser mais incisivo foi ali em 2007, né, com a Lei 11.445, que estabelece, então, o saneamento básico como um direito, né, da população. E, no ano de 2020, então, teve o marco de saneamento pela Lei 14.026, acho que todo mundo lembra, ficou o novo marco regulatório, foi uma mídia nacional, né? Então ficou aquela repercussão gigante sobre essa atualização desse marco regulatório, porque nele ficou estabelecido metas muito audaciosas, que eu acho importante a gente destacá-las, que é de que todo brasileiro, esteja ele em áreas urbanas ou rurais, tem que ter acesso a abastecimento de água e a esgotamento sanitário. E qual que é a meta? 99% da população abastecida com água potável e 90% da população
com o seu esgoto tratado, né? E nisso a gente tem que contemplar áreas urbanas e rurais, porque quando se fala muito de saneamento, na maioria das vezes a gente já pensa em cidade, mas a gente tem que pensar que se é direito humano, quem está nas áreas rurais também tem que ter acesso a serviços, seja ele individualizado, né, ou não, mas tem que se pensar também nesse direito humano, que é até estabelecido aí pela ONU, é o objetivo número 6, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, que são bem famosos. O objetivo número 6 é esse direito humano à água, saneamento e esgotamento sanitário. Quando a gente fala na língua inglesa, saneamento é similar a esgotamento sanitário. No Brasil, que a gente tem essa subdivisão, os 4 eixos. E hoje, né, falando sobre o norte de Minas, nós temos 88 municípios. Como está a situação desses municípios em relação ao plano de esgotamento sanitário? Alguns já têm o plano, outros não, alguns estão em fase de implantação do plano. Como está essa situação na nossa região? Essa é uma excelente pergunta, porque eu quero que a gente comece a respondê-la fazendo uma analogia. Se eu quero comprar um carro, é mais barato eu comprar um carro se eu financiar ele em 1 milhão de vezes ou se eu fazer um planejamento financeiro que eu vou economizar X reais por mês durante tanto tempo para poder comprar aquele carro à vista? É óbvio que se a gente fizer um planejamento, a gente vai conseguir ter um carro melhor ou acessar ou pagar mais barato por esse recurso. A mesma coisa em qualquer área da nossa vida não seria diferente para o saneamento. Então, para que o saneamento ele seja eficiente e ele seja inclusivo, precisa haver um planejamento desses serviços. E qual é o instrumento que estabelece qual que é o planejamento desse serviço? É um instrumento que se chama Plano Municipal de Saneamento Básico. É nesse plano que a população é ouvida, que tem audiências públicas, porque eu sou técnica de saneamento, eu trabalho com saneamento há 17 anos, eu tenho 34 anos, metade da minha vida trabalhando com saneamento. Mas, por mais que eu tenha excelência no que eu faço, eu chego num município que eu nunca fui na vida, eu vou chegar lá, eu vou ver 20, 30% dos problemas, talvez 50% dos problemas, depois de fazer uma análise documental, uma pesquisa de campo. Quem sabe o problema de saneamento é seu João e Dona Maria, que fala, olha, lá na minha casa está chegando água não, então a água está chegando com gosto de cloro. Chegou água barrenta na minha casa, ou então eu não tenho rede de esgotamento sanitário. E nesse sentido, a gente precisa ouvir a população, nós como técnicos, e construir esse planejamento de uma maneira que a gente chama, que a legislação inclusive manda fazer isso, né? Ela obriga a fazer isso, é de uma maneira técnica participativa. A população ela precisa ser ouvida, né? Tem ali os agentes, as lideranças municipais, né, são convocadas, são chamadas ali para fazer parte de um comitê que a gente chama de comitê de coordenação, que valida todo esse processo de planejamento nesse instrumento que chama Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, contei toda essa história aqui para vocês entenderem que isso realmente é muito relevante, porque esse documento que vai falar assim, olha, a situação do meu saneamento básico no município, nas áreas urbanas e rurais está assim, e eu preciso trabalhar dessa maneira, seguindo, tendo tais investimentos, tendo tais tecnologias para me conseguir sanar essas dificuldades. Então, ali, a partir desse diagnóstico, eu tenho um prognóstico, depois eu tenho um outro produto que é planos, projetos e ações, eu tenho metas e prazos que têm que ser cumpridos. E esse documento é a base para que se converja, então, na política pública municipal de saneamento básico, que vai ser votada em Câmara e que vai, independentemente do partido político ou do prefeito que estiver ali, né, da gestão pública que estiver ali, vai ter que seguir aquela política pública que foi instituída. Por isso que é muito legal a fase do planejamento. E aí, é um instrumento muito legal, muito importante, que a lei manda a gente ter esse instrumento. E sem esse instrumento, os municípios não conseguem ter acessos a recurso federal mais, né? A lei fala o seguinte, se você tem PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico, você consegue ter acesso a recurso federal. Se você não tem, você não consegue ter acesso a recurso federal. E a gente já tem visto no Brasil muitos municípios perdendo acesso a recursos porque não tem Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso não é uma exclusividade do Brasil, em Minas Gerais isso também está acontecendo, e quando a gente fala do norte de Minas, nós temos 88 municípios do norte de Minas. Se a gente pegar esses dados, a gente vê que mais da metade dos municípios do norte de Minas ainda não possuem Plano Municipal de Saneamento Básico, ou se possuem, estão precisando passar por um processo de reavaliação, porque a legislação também fala que esses planos precisam ser revistos a cada 10 anos. E por que essa revisão? As cidades expandem, pessoas mudam, né? A dinâmica muda a cada 10 anos, então a cada 10 anos eu preciso reavaliar esses planos. Então, há um cenário desafiador, mas não é uma exclusividade, a gente não é o cavaleiro do apocalipse aqui, né? Então, assim, não é uma exclusividade de Minas Gerais, essa é uma realidade de Brasil, mas é uma realidade que nós, como sanitaristas, nós, como população, a gente tem se mobilizado muito para poder melhorar esses índices, né?
inclusive porque é isso que a legislação estabelece. E o Estado de Minas Gerais tem feito aí uma ação massiva através da Subsecretaria de Saneamento, que é a qual eu faço parte, para a gente poder estar capacitando esses municípios a realizarem os seus planos municipais de saneamento básico. Aqueles municípios que são muito pequenininhos, que não tem corpo técnico para poder fazer esse plano, porque é composto para fazer um plano, é preciso de uma equipe multidisciplinar, não é só um engenheiro ambiental para fazer um plano, ou só um engenheiro civil que irá fazer um plano, né? Isso precisa ficar muito claro, é uma equipe multidisciplinar que realiza esse estudo, mas se essas prefeituras forem contratar o serviço, elas estarem capacitadas até a saber o que cobrar dessas consultorias, né? Porque o que a gente tem observado muito é que existem muitas consultorias muito boas no mercado, mas existem muitas consultorias também que entregam produtos ali que não fazem um diagnóstico preciso do que tem no município, e aquilo ali vira um plano de gaveta, vira um documento só para cumprimento legal, e que o município acaba não conseguindo acesso a recursos se for um documento frágil. Isso a gente vê com muita recorrência no Brasil. Então, o que a gente está querendo fazer? A titularidade do saneamento básico, eu quero que isso fique muito claro para quem está nos assistindo, essa titularidade ela é do município, mas o município ele pode contratar sim uma empresa para poder prestar esse serviço, mas a responsabilidade não é só da empresa, é da empresa e do município. Eles são co-participantes para poder elaborar um plano efetivo realmente para o município. E o Codanorte, junto com a subsecretaria, vem realizando diversas ações em Montes Claros, em outras cidades aqui do norte de Minas também, principalmente na questão dos aterros sanitários e nessa questão também do saneamento, né? Exatamente. É muito importante você destacar isso, porque o Codanorte tem desenvolvido um trabalho brilhante, né, aqui no norte de Minas, e não apenas o Codanorte, nós temos vários outros consórcios em Minas Gerais que têm desenvolvido um trabalho muito bom, né, no que diz respeito ao saneamento. E esses consórcios, gente, eles são fundamentais. Se a gente quer pensar em um nível de universalização, o que é universalização? É todo mundo conseguir ter acesso ao serviço de saneamento. A gente precisa passar por um processo que também está na lei, que chama-se regionalização. Então, eu vou explicar para vocês bem brevemente o que é isso. Vamos supor que a gente tem um monte de cidadezinha pequena, Minas Gerais tem 853 municípios, dos quais quase 80% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. Um aterro sanitário custa milhões de reais para se fazer um aterro sanitário. Imagina a gente ter 853 municípios, 853 aterros sanitários de milhões de reais. Nós não vamos ter recurso para isso nunca. Né? Isso não é factível, nem no Brasil, nem no país europeu. Então, como que funciona? A gente tem um aglomerado ali de municípios, seja 10, 15, 20, 30. A gente tem consórcio público hoje em Minas Gerais que tem 34 municípios, por exemplo. Aí vai lá, reúne, cada um tem a sua coleta de resíduos, e aí eles juntos, eles dão uma destinação final adequada para esse resíduo. Né? Seja um aterro sanitário, por exemplo, compartilhado, porque uma coisa é um município ter recurso, né, ou conseguir recurso para fazer um aterro sanitário, agora uma coisa são 30 municípios, facilita, 20 municípios, facilita, fica mais barato. Então é por isso que é tão interessante o consórcio público, e ele é tão fundamental, porque o consórcio público acaba sendo aquele órgão, um órgão de gestão que vai ser o apoio da prefeitura. A prefeitura não sabe lidar com aquele serviço, ele chega lá no consórcio, o consórcio já tem aquela expertise, então o consórcio vai dando esse caráter orientador ali para os municípios. Então é um grande aliado que se tem. Inclusive em Montes Claros, né? Dia 17 será realizado... Dia 13. Dia 13. Corrigindo, dia 13. E não é sexta-feira, é quinta. Aí, tá vendo? Vai ser realizado um workshop aqui em Montes Claros voltado para esse assunto, né? Exatamente. Gente, eu gostaria, aproveitando então aqui o espaço, para fazer um convite muito especial para vocês. No dia 13 de novembro, às 7h30 da manhã, lá no auditório da UAB, a gente vai estar fazendo um evento chamado Workshop de Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico. E o que a gente vai abordar nesse workshop? Lembra que eu já falei o que é um plano, qual é a necessidade dele? E a gente corre aqui em Minas Gerais inteira, né? A nossa subsecretaria percorre todos os municípios aí de Minas Gerais, e a gente sempre observa, Giovanni, que é sempre a mesma reclamação, é sempre a mesma dúvida, as dores dos municípios sempre são recorrentes, sempre são as mesmas. A gente não sabe como lidar com saneamento básico, a gente não sabe lidar com essa titularidade, ou às vezes a gente sabe lidar, mas não sabe onde conseguir recurso, a gente não sabe mexer com esse plano, é uma coisa difícil. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas essas dúvidas dos municípios, essas dores dos gestores, dos secretários, né, de quem está ali de corpo técnico, a gente transformou isso em resultado. Então, a gente transformou isso num workshop, que é uma capacitação muito prática. O feedback que a gente está tendo, gente,
realmente, assim, as prefeituras falam assim, a gente sai do workshop num dia, no outro a gente já começa a implementar o que vocês ensinaram lá pra gente. A vocês entenderem realmente como se planeja de uma maneira eficiente o saneamento sem coisas mirabulosas, né? Então a gente ensina realmente o beabá. Qual que é a nossa intenção com esse workshop? É pegar na mão do município, é pegar na mão dos gestores, dos técnicos ambientais aí, e a gente começar todo mundo a falar a mesma linguagem. Né? Então, assim, capacitar vocês, capacitarmos todos nós, para a gente poder conseguir ter um planejamento realmente eficiente dos serviços de saneamento das cidades norte-mineiras. Esse evento já está sendo a 4ª edição dele, que a gente tem muito orgulho desse evento, a gente já fez outras 3 edições, a gente está fazendo em diferentes regionais do estado. O cavalo não vai passar arriado 2 vezes, então se você não fizer o workshop dessa vez, você não irá fazer, você vai ter que ir para uma outra regional, que possivelmente vai ser no Triângulo Mineiro, ou ali na Zona da Mata, que a gente ainda não teve o evento. Então, por favor, venha fazer parte conosco, porque eu tenho certeza que as dúvidas que vocês tiverem, a maior parte delas vai ser sanada nesse evento, e aquilo que ainda persistir, vai ficar aberto aos nossos canais de comunicação, porque a gente quer realmente ficar aberto ao público para que a gente vá sanando essas dificuldades juntos, caminhando com o nosso papel de Estado, que é de fato de orientar e apoiar os municípios. Eu não consigo ir em cada um dos 853 e ajudar cada um por um, mas a gente consegue se unir, fazer esse aglomerado de pessoas e a gente ir crescendo junto como Estado, e é isso que a gente está propondo aqui para Minas Gerais, e graças a Deus os resultados têm dado muito certo. E um assunto que merece atenção, né, doutora? Muito obrigado pela presença da senhora, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, esclarecendo essas dúvidas. O convite está feito para o workshop no dia 13 de setembro, aqui em Montes Claros. 13 de novembro. 13 de novembro, gente! É o que o ano está acabando, né, doutora? É isso. Mas o convite está feito, então, para o workshop. Muito obrigado, viu, doutora, pela presença. Volte sempre para esclarecer dúvidas sobre esse tema importante. Nós que agradecemos, amiga, a oportunidade de estarmos aqui falando. E só mais uma coisinha, se você é estudante ou professor da área ambiental e da área sanitária, por favor, venha fazer parte conosco. O espaço lá é muito grande, a gente tem uma média, as inscrições já estão voando, mas a gente vai receber ali uma média de 700 convidados, né? Então, quando acabar as inscrições, também acabou. Não tem show nem vela, porque a gente não vai ampliar o espaço, né? A gente tem um espaço físico máximo que a gente consegue receber pessoas. Mas a gente quer também receber estudantes, né, das temáticas aí de saneamento, de meio ambiente, professores, porque não só capacitar os de hoje, Giovanni, é muito importante a gente pensar no longo prazo também nesses profissionais que a gente está formando aqui no norte de Minas, que a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de pessoas para poder trabalhar junto conosco. Então, vocês também são nossos convidados. Vai ter coffee break para todo mundo, vai ter certificado, vocês que estão formando aí, a gente precisa, né, de certificado de hora curriculares, vai ter certificado de 8 horas de presença, é um evento gratuito, então assim, não perca a oportunidade. Então tá aí, o convite está feito, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, viu? E você aí de casa, continue nos acompanhando aqui no IGN Podcast.